O último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU mostra que uma parcela significativa do aumento dos níveis dos oceanos vem da expansão térmica da água. Essa expansão ocorre principalmente nas camadas superiores do oceanos até cerca de 700 metros de profundidade. O gráfico a seguir mostra a variação da razão VT sobre V com T igual a 6 graus Celsius, onde VT é o volume de 1 grama de água em centímetros cúbicos à pressão ambiente, também chamado de volume específico em função da temperatura. Então, beleza. Letra A. Se a coluna de água, inicialmente a uma temperatura de 1 grau Celsius, for aquecida até 3 graus Celsius, sua altura aumenta ou diminui? Justifique com base nos dados do gráfico. Então, vamos analisar aqui, olha só. Eu vou aquecer de 1 a 3 graus Celsius. Eu quero saber se a altura vai aumentar ou vai diminuir. E a altura da coluna está diretamente relacionada com o quê? Com o volume. Se o volume aumenta, a altura da coluna também vai aumentar. Se o volume diminui, a altura da coluna também vai diminuir. Então, qual é a ideia? Vamos primeiro tentar entender o que esse gráfico diz aqui para a gente. Aqui no eixo horizontal, nós temos a temperatura, né? E a temperatura está sendo dada em graus Celsius. E no eixo vertical, o que nós temos? Esses resultados aqui no eixo vertical representam o volume a uma determinada temperatura dividido pelo volume quando a temperatura é igual a 6 graus Celsius. Então, esse cara aqui no denominador é sempre uma constante. Beleza? Então, imagine comigo aqui o seguinte. Aqui eu tenho 1 grau Celsius e aqui eu tenho 3 graus Celsius. Repare que aqui em 1 grau Celsius, a relação entre o volume a 1 grau dividido pelo volume a 6 graus vai estar bem aqui. Olha só, aqui eu tenho a 1 grau, está nesse ponto, então eu tenho esse valor aqui. Repare que eu não sei o valor exato, mas eu vou estimar mais ou menos quanto é esse valor aqui. E a 3 graus, ó, aqui eu tenho a 3 graus, eu tenho esse ponto, e ele tem mais ou menos esse valor aqui. Repare comigo no seguinte. Se eu for analisar o padrão aqui no eixo vertical, eu percebo que os valores eles estão no intervalo de 0,00002, tá? Então aqui eu tenho 0,99992. O próximo vai ser o quê? Eu acrescento esse resultado. Ou então aqui vai ser 0,99994, ó, bem aqui vai ser 4. No próximo, eu acrescento, lá na última casa eu acrescento 2, então vai ficar 6. O próximo, aqui ó, eu acrescento 2 na última casa, vai ficar com o final 8. Então vai ficar 0,99998 aqui. E assim sucessivamente. Então repare, como aqui é 1 cravado, o próximo vai ser o quê? Acrescento 2 lá na última casa. Então vai ficar 1,00002. E assim por diante. Beleza? E isso me ajuda em quê? Isso me ajuda a estimar qual é esse valor aqui para temperatura igual a 3 graus. Ou, vamos lá, se eu sei que aqui termina com 4, né? Aqui termina com 4 e o próximo termina com 6, então o valor que está aqui no meio entre eles tem que terminar com 5. Então eu posso concluir o seguinte, eu posso concluir que a razão, né? O V igual a 6 graus Celsius dividido por V, o V igual a 3 graus Celsius dividido por V igual a 6, tem que dar esse resultado bem aqui. Então vamos lá. Esse resultado é quanto? É 0,99995. Isso vai ser igual ao volume a 3 graus Celsius dividido pelo volume a 6 graus Celsius. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa aqui com o volume, com os volumes aqui a 1 grau Celsius. Então aqui nós temos 1 grau. Qual é a relação que nós temos aqui? Repare que aqui é 1. Então aqui a gente teria que ter o quê? 1,00002
mas o valor está ali no meio, né? Então aqui vai ser com o final 1. Então eu vou ter 1,00001 vai ser igual ao volume a 1 grau Celsius dividido pelo volume a 6 graus Celsius. Ó, são essas as relações que eu tenho aqui, beleza? Vou trazer essa informação aqui para baixo para a gente fazer a conta. Ó, então letra A. É isso que nós temos. Então vamos comparar isso aqui, certo? O que é que nós temos aqui? Eu vou pegar o V6 e vou passar multiplicando. Então, o nosso V3 vai ser igual a 0,99995 vezes o volume a 6 graus Celsius. E o V1? O V1, que é o volume a 1 grau Celsius, é igual a 1,00001 vezes V6. Então, com isso eu posso concluir que o V1 é maior do que o V3, ou seja, o volume a 1 grau Celsius é maior do que o volume a 3 graus Celsius. Então, dessa forma, isso aqui é o quê? Isso aqui é basicamente a dilatação anômala da água, certo? Mas eu tenho que explicar de acordo com as informações no gráfico, então tá aqui. Então, como o volume 1 é maior do que o volume 3, o que vai acontecer aqui? O volume vai aumentar ou vai diminuir? O volume vai diminuir, certo? Então, à medida que eu aqueço de 1 para 3 graus Celsius, o volume diminui, certo? Volume diminui. Consequentemente, a altura da coluna vai diminuir. Beleza? Então, letra A já foi. Letra B. Na letra B, ela fala o seguinte: considere uma coluna de água cuja altura a 6 graus Celsius é de 700 metros, assumindo que toda a expansão volumétrica ocorra na direção vertical e que sua massa não varie, estime com base nos dados do gráfico a variação de altura da coluna quando esta é aquecida de 6 para 9 graus Celsius. Expresse seu resultado em centímetros. Então eu quero a variação da altura da coluna. Beleza. Então, qual é a ideia aqui? Vamos lá. Imagine que eu tenho uma coluna cilíndrica, tá? Só para facilitar aqui. Então, qual é a ideia? A gente tem um certo volume aqui, ok? A gente tem um certo volume. E quando ela aumenta, ocorre uma variação no volume. Eu vou considerar que essa área aqui, ela é sempre constante. Então, a variação ocorre apenas na vertical. Então, nós podemos escrever o seguinte, a variação do volume vai ser igual o volume a 9 graus menos o volume a 6 graus, já que está variando de 6 graus para 9 graus, beleza? Como a área aqui é constante, certo? Então a variação do volume vai ser a área vezes a variação da altura, que eu vou chamar de ΔH, beleza? Isso aqui vai ser igual. Quem é o volume a 9 graus? Vai ser o A vezes a altura a 9 graus, menos o A vezes a altura a 6 graus. Então, repare que o A eu posso cortar ele aqui, certo? Então, nós podemos cortar. Então, o nosso ΔH vai ser igual a H a 9 graus menos o H a 6 graus. Então, tenho que encontrar essa relação aqui. Analisando aqui no gráfico, o que é que nós temos aqui? A 6 graus, eu tenho esse valor como resultado dessa razão. E 9 graus está bem aqui, né? 9 graus está aqui. Eu tenho esse resultado aqui. Para essa razão. Então, o que é que eu posso fazer? Vamos lá. Eu sei que 1,00016
é igual o volume a 9 graus sobre o volume a 6 graus. Então a gente pode escrever isso aqui da seguinte forma, olha só. O volume a 9 graus vai ser igual a quanto? Vai ser a área vezes a altura a 9 graus. E o V6 vai ser a área vezes a altura a 6 graus. Ou, então vamos cortar esse cara com esse cara. Então nós chegamos no seguinte resultado, que 1,00016 é igual a H9 sobre H6. Vou pegar esse resultado, vou trazer ele para cá para não ficar embolado, né? Pronto, nós temos isso aqui. Disso aqui, eu posso fazer o seguinte, ó, então o H9 é igual a 1,00016 vezes H6. E aí, vamos substituir aqui então. A variação da altura é igual o H9, que vai ser isso aqui. 1,00016 vezes o H6. Quanto vale o H6? O enunciado informa que a 6 graus é 700 metros. Então, no lugar do H6 vai ser quanto? 700 metros. Menos o H6, que é 700. Beleza? Então, a variação da altura, olha só, fazendo essa conta aqui, vai dar 0,112 metros. Mas como a questão ela pede em centímetro, nós vamos ter que a variação da altura vai ser igual a 11,2 centímetros. E aí nós temos a resposta. Certo? Beleza. Vamos aqui agora, item C, né? Considere uma coluna de água de 700 metros de altura que sofre um aumento de temperatura de 2 graus Celsius. Assumindo que a massa dessa coluna de água não varie, a massa é sempre constante, desprezando a variação da massa específica da água com temperatura e admitindo que esta seja constante e igual a 1 grama por centímetro cúbico, calcule o calor absorvido pela coluna por unidade diária da superfície. Expresse seu resultado em joule por metro quadrado. Então, olha só, eu estou aquecendo essa coluna de água, ela está sofrendo variação de temperatura, mas não muda de estado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui o calor sensível, não é isso? Então, letra C. O calor sensível, então vai ser Q é igual a MVC vezes ΔT. E aqui embaixo a questão informa, olha só, que o calor específico da água tem isso aqui de unidade. 4,2 joule por grama grau Celsius. Beleza. Então vamos lá. Qual é a ideia? Nós não temos a massa. Então eu devo me lembrar que massa é igual a densidade vezes o volume. E aí eu posso me lembrar, eu tenho que me lembrar na realidade que o volume vai ser igual a quanto? Vai ser a área vezes a altura. Beleza? Pronto. Então, com isso, nós podemos escrever a equação fundamental da calorimetria como ρ vezes A vezes H vezes C vezes ΔT. Certo? E agora eu vou substituir os valores. Repare que como eu quero joule por metro quadrado, então eu quero o quê? Energia dividido por área. Então, aqui é energia, aqui é área, eu vou passar ao A dividir. Então, vai ficar Q sobre A vai ser igual a ρ vezes H vezes C vezes ΔT. Beleza? Então, vamos lá. A questão informa que o ρ é igual a 1 grama por centímetro cúbico. E ela informa também que o Czinho é igual a
4,2 joule por grama, grau por grama, graus Celsius. Vamos lá. Então, o que eu posso fazer aqui? Já que o valor do calor específico ele tem grama na unidade dele aqui, eu vou converter esse cara para grama por metro cúbico. Beleza? Então, vamos lá. Qual é a ideia? Para converter esse ρ aqui, olha só. 1 grama por centímetro cúbico, eu posso escrever dessa forma. 1 grama, eu tenho que me lembrar do prefixo do SI. Centímetro, o prefixo cent, né? Então, esse cent aqui, ele representa o 10 a menos 2. Então, vai ficar 10 a menos 2 metros. Tudo isso aqui, ó, ao cubo, tá? O centímetro cúbico, eu estou levando tudo isso aqui ao cubo. Então, posso escrever isso aqui como 1 grama sobre 10 a menos 2 ao cubo. Multiplica ali os expoentes, né? Então, vai ficar 10 a menos 6 metros cúbicos. Ó, aqui em cima fica o grama, né? Pronto. Transformei todas as unidades. Agora, basta substituir na equação que a gente encontrou. Então, o Q sobre A vai ser igual a ρ, que é o que eu acabei de encontrar, 1 sobre 10 elevado a menos 6, vezes H, que é 700 metros, vezes o C, que é 4,2, vezes o ΔT, que é a variação de 2 graus. Beleza? Então, Q sobre A vai ser igual a 5,88 vezes 10 elevado a 9 joule por metro quadrado. Então, tá aqui a resposta correta do item C. Beleza? Questãozinha complicada, né? Mas bem legal. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Valeu!